Convida todas as igrejas de leste ao oeste, ao norte ao sul, todas as comunidades. E a primeiro, nós teremos vigiai teu espírito diante de Deus na central. A noite de vigília. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Não nos vamos obrigar ninguém. Se vocês acharem que Deus merece não. Se você achar que vocês merecem, venha. Só sei que no dia 1º de abril, à noite, nós teremos a noite de vigília. Só o Senhor é Deus. Janeiro. 1º de janeiro.
1º de abril, Janeiro. dia 1º de agora. Janeiro. Então, 1º de janeiro. 1º de janeiro nós teremos a noite de vigília, que cai, que dia que cai? Segundo. Então, é sábado. No sábado nós temos a noite de vigília no sábado. No sábado nós temos a noite de vigília, o sábado, à noite, e na segunda, cada um para suas casas. Sábado é a noite de vigília, no mistério das 7 igrejas da Ásia. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Vamos agora ver o que Deus fala. Vamos todos ficar de pé, por favor. Todos de pé, por favor. Diga junto comigo: ó Rei da Glória, Pai Celestial, pela Tua palavra, nós aqui estamos contemplando as Tuas palavras. Ó Deus, dai-me força para que eu possa todos os dias estar na Tua casa de oração. Pai eterno, ajuda-me que eu possa, Pai, ter paciência dentro da minha casa, com a minha família. Rei da Glória, clamo Teu nome, colocando no círculo de oração. Diga: ó Deus, clamo Teu nome no círculo de oração. As seguintes pessoas: Nome do chão, Luzia Subate, todos homens. Maria Tereza, recebe, Pai, o meu pedido de oração. Maria Tereza, Jair, pela Tua graça, Tua misericórdia, clamo o Teu santo nome, meu Pai eterno. Maria Cabelo Alvo, pela graça, pela misericórdia, estamos colocando no círculo de oração, Senhor Deus da glória. Também, meu Pai, atende a minha oração no pedido dessa noite. Coloque também a Tua serva Aquila. Também, meu Deus, Juvenal e a sua família. Colocamos no círculo de oração pela graça do Pai. Também colocamos, meu Deus, Fátima. A Tua serva Fátima, Senhor, precisa da Tua divina graça, a Tua divina misericórdia e a Tua proteção. Pai eterno, neste momento meu Espírito te roga, pela graça do Pai, a graça do Filho. Senhor Deus, coloco nas Tuas mãos todas as comunidades rosa e amarela, para o crescimento da Tua casa. Ó meu Deus, abençoe nossa viagem no dia 22, Pai, para que nós possamos estar naquele local, Senhor, levando a Tua bênção, a Tua glória. Senhor Deus, de poder e de glória, neste momento todos nós oremos dizendo: Santo, Santo é o nome de Deus, Pai nosso. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Tu é o reino, o poder, a glória, a luz e a salvação eterna, desde hoje para sempre. Digam todos: eterno Deus, pela Tua graça, ajuda-me, dentro da minha casa. Ó Deus, não deixa que a minha família desmorona, porque o maligno está trazendo a tentação dentro do meu lar. Mas, Pai eterno, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, clamo o Teu santo nome. Deus e meus pais, dai-me a Tua bênção, para que eu possa conseguir dominar meus filhos que estão, Pai, se dobrando aos Deus e às Deus, mas aqui
Senhor, Deus da glória, pela tua misericórdia, a minha alma roga. Todos juntos. Deus, ajuda, não deixa faltar um trabalho para a minha alma, porque meu Deus, eu necessito de trabalho para sustentar meu estômago e a minha família. Pai, eu sei que tu é um Deus que conhece todos os meus pensamentos, mas agora, Pai, pela tua glória e a tua misericórdia, eu rogo a ti, ajuda, meu Pai, o crescimento da tua casa de oração, Pai, mostra teu poder, a tua glória, a tua misericórdia diante de todo este evangelho que nós estamos ouvindo e apregando. Tu é conhecedor, meu Deus, que nem uma palavra, nem uma vírgula, nós cometemos. Mas, Senhor, afasta todas as pedras, os devoradores, que vem me atormentar, vem da tua casa de oração, porque eu creio no poder de Deus, pelo Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia do Pai, pelo Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Saudai-vos um ao outro. Salve, meu irmão. Saudação. Que aqui se encontrem diante da santa doutrina de Deus eterno. É preciso que nós nos preparemos, nossa alma e o nosso espírito. Se algum de vocês querem receber o reino da glória, é necessário que nós lembremos dessa palavra chamada arrebatamento. O arrebatamento de Deus, ele vem através das palavras de Cristo. Amém, irmão. Por Deus para morar em uma grande cidade chamada Nova Jerusalém. Povo de Deus, é necessário que nós nos lembremos no dia de Noé. Apenas multidões de gente, só 8 pessoas entraram na arca de Noé. Nós queremos convidá-las a vocês a este momento que pense na sua alma para preparar a nossa Santa Páscoa. O Senhor Jesus dá
nós todos serão transformados no piscar de olho. Aqui em João, decreto 13, parágrafo 1, João 13, parágrafo 1, o Senhor fala: nossa transformação é o Espírito de Deus que transfigura cada um dos seus filhos para sermos arrebatados. O arrebatamento do Senhor Jesus, cremos na vida eterna. Aqui no parágrafo 1, arrebatamento de transformação, Deus fala: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Deus, aleluia, de transformação, que para comprar a nossa salvação. Amado, é necessário que cada um de vocês saiba, nós estamos aqui em pé. Depois vem a transformação. O que é a transformação? Nossa carne, ela some e aparece diante de nós um vulto todo alto. Esse vulto branco representa o quê? Que nosso espírito, ele está sendo transfigurado, saindo do corpo de barro, que é o corpo da terra, e está sendo transmitido ao Espírito Santo. A palavra arrebatamento é exatamente quando Deus arrebata, não nossa carne, mas nós somos arrebatados. Então nós entramos como fosse uma arca, mas não é uma arca, porque a arca já foi. Essa arca, antigamente, nós todos fomos salvos pelas águas. E agora nós seremos salvos pela obediência do poder da glória de Deus. É preciso, irmãos e minhas irmãs, vocês entenderem uma coisa. Temos que passar em uma reforma, uma transformação. Jesus aparecerá, Deus aparecerá diante de nós e esse corpo estará transfigurado. E essa transfiguração é exatamente o Espírito. Essa carne, que é o pó da terra, continua na terra, não só. Mas, se a carne fica no pó da terra, exatamente esse corpo não sente dor de maneira nenhuma. Não sente dor de qual maneira ele sente dor. Ele não sente dor porque ele é carne. A carne é morta. Por quê? Porque o teu espírito foi transfigurado, foi arrebatado. Ficou o corpo. Esse corpo vai servir de fogo para queimar aquele povo que realmente foram contra a mensagem de Deus. Então é preciso que nós nos preparemos a nossa alma e o nosso espírito. Como nós estamos na terra, temos que primeiro nos preparar esse corpo. Esse corpo aqui, ele será preparado. Preparado pela graça, pela misericórdia. Não tem para onde nós entrarmos se por acaso nós não formos preparados. A preparação é o Evangelho de Deus. Deus ensina o Evangelho como foi naquela época. Jesus ensinando aos doutores. Os homens mais sábios, eles interrogavam a Deus as coisas, porém não sabendo. E nós já estamos sendo interrogados por Deus. Em que nosso conhecimento, o Evangelho, vem do aprender na Santa Bíblia. Como fala aqui na escola de número 80, a escola 80, ela fala em João 13, parágrafo 2. Deus fala para todos vocês. Vejam, enquanto seavam quer dizer o quê? Seava é comer. Seava é uma palavra alimentar. Seava, aciar, alimentar. Então, no 2 fala,
quando ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, o filho de Simão, Isacaretes, e que o trazia. O que acontece? Esse Judas Cariote, ele andava com Jesus. Ele comia junto com Jesus. Conversava com Jesus. Porém, Jesus sabia que ele ia fazer o que fez. Mas, para cumprir a palavra, ele o deixou. Aí foi naquela época que o povo passaram a conhecer quem era de Deus e quem não era. Porque quando Jesus se assentou na mesa, ele, antes de acontecer, ele já disse: no meio de vós haverá um que vai me atrair. Aí um olhava para o outro, um discípulo olhava para o outro, que eram 12, olhava para um: será que é eu, Senhor? Será que é outro? Ficaram apavorados. Por quê? O B pensava que era o A pensava que era o B pensava que era o C. Aí mutuou uma confusão terrível. Até que chegou a hora, Jesus virou e disse, quando mostrou o corpo, disse: aquele que primeiro pôr a mão no meu prato, esse que é o traidor. Então, na hora de tomarem o sangue alheio de Jesus e participar do corpo de Jesus, o que aconteceu? Ele não conseguiu, porque ele estava em pecado. E se ele estava em pecado, não teria força de colocar o corpo de Cristo sobre sua boca. A interpretação dessa palavra significa o quê? Que cada um de nós que não tivermos preparado, não pode participar do corpo de Cristo e nem do sangue, porque essas pessoas não se preparou, então não pode participar. Por quê? Se ele participar, ele é exatamente comparado com Judas Cariote. Não importa que seja filho de cristal. Então é preciso que cada um de nós tenhamos um bom conhecimento na misericórdia de Deus. Jesus, conhecedor de todos os nossos problemas, a melhor coisa que nós temos que fazer, irmão e irmã, é nos preparar. Quando nos tratamos da palavra vigia, quer dizer o quê? É que nós temos que vigiar nosso espírito. Porque Jesus, Filho de Deus, ele virá. Em que maneira? Ele não vai vir quando nós estiver dormindo. Ele não vai vir quando todo mundo está quieto. Jesus, ele vai vir em um dia de festa. Por que ele colocou o sábado? Jesus colocou um sábado, que ele diz bem claro: orai para que esse dia não seja um dia de festa. Por que, irmãos, dia de festa? Porque nós todos sabemos que dia de sábado é o dia que todos param o serviço, estão em casa bebendo, fumando, dançando, brigando, fazendo as coisas que não é lícito. Então o Senhor diz: eu virei neste dia. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando, então estamos intertidos. E se estamos intertidos, nós estamos pronunciando duas chaves. Qual é que é a chave? Quem é o verdadeiro cristão está na chave do cristianismo. Quem não é cristão, ele está entre o trabalho e o medo da máquina cortar teu dedo ou dar uma martelada. E dia de sábado, como é festa, é o dia que todos malignos, todos os espíritos malignos das profundezas do inferno estará andando na terra, no mundo. Eles andam no mundo, mas nessa hora é onde é a hora que está perturbando todos que estejam sentados ou preparados para comer ou para dormir. O diabo está ali provocando, porque ele está querendo levar a alma de alguém. O que é diabo? A alma, este corpo, se leva essa alma, também leva o espírito. Então, por que nós falemos na noite de vigília? Na noite de vigília, como é uma festa, e essa festa pagã, que é a festa de um dia para o outro, que é a festa da ceia, a festa do Natal, que é o Natal pagão. Então, povo de Deus, nós
não temos nada contra a festa pagã. Nós pertencemos a uma festa, mas uma festa cristã, que é a festa do poder de Deus. Então nós estamos vigiando, porque não estou dizendo que Deus vai vir naquela hora, ninguém sabe a hora nem o dia. Mas já estou avisando que se Deus chegar ali na porta, pegou nós na vigia da noite. Então nós não temos mais nada a fazer se não for isso. Pronto, só essa palavra. O que é aquilo? Só isso. Minha filha, só. Já desapareceu, já foi arrebatada. Chama-se o julgamento. Então, povo de Deus, nós temos que nos preparar. Mais que nós preparemos, ainda não estamos preparados. Esqueça das coisas carnais. Nada que você tem na sua mão, meu irmão, aqui, vocês vão levar. Nada. Uma roupa, um sapato, uma joia, que é que ela representa em nossos corpos? Representa exatamente o orgulho satânico. Por quê? Porque Satanás, ele é dono do inferno por causa do seu orgulho, dele querer ser aquilo que não é. Todos me entenderam? Sim. Então, em nome de Deus, levante a mão, vamos falar com Deus em oração. E a tua misericórdia, a minha alma, o meu espírito, pede a fortaleza do meu espírito. Senhor, afasta de mim as maldições. Ó Deus meu, tira esse cansaço da minha alma, para que eu possa estar à tua presença. Deus meu, atende-a minha oração. Ó meu Deus, eu rogo as tuas mãos para que eu possa estar todos os dias à tua presença. Bendito, louvado seja a mão de Deus para sempre na minha alma. Amém. Amém. Prepara. Vamos continuar nos 4 aos senhores compatriotas, peço a bênção de Deus deixar-me que esta palavra de Deus possa entrar em seu lar. Amigo, se você hoje nessa hora está triste na sua casa, aborrecido, descansa-te por esta palavra do Senhor Jesus. Essa escola número 80 está trazendo para cada um de vocês a sua felicidade.
felicidade de Deus é uma felicidade eternamente. Amigo, olhando você na sua mesa, quando você sentar, que você observar todos os tipos de alimentação sólida, tudo que você tem foi a grandeza de Deus eterno. Nada nós podemos fazer se não for com Deus a presença. Amigo, o mistério das 7 igrejas da Ásia, pelo amor a Deus, faz este convite a você, meu católico, a você, espírita, a você que não a conhece ainda a verdade de Deus através do mistério das 7 igrejas da Ásia. Quero te convidar agora, abra seu coração, deixa Jesus penetrar dentro da tua alma. Muitas das vezes você deve ter entrado em uma televisão a ver o que está passando. Amigo, tome cuidado se essa pregação, se ela não é falsa ou se não é enganosa. O Deus de meus pais, quando Ele vem a ensinar as palavras, ela lhe traz o conforto em seu coração. Se é que você é cristão mesmo, como você diz, o cristão não pode ter ódio dentro de si, ele não pode ter amargo, não pode ser arrogante, porque se ele por acaso dirigir uma coisa dessa, ele é um caminho vazio, um caminho começa estreito e vai enlanguecendo. Amigo, quando se trata de um caminho estreito, se trata exatamente, a palavra de Deus, ela é a porta estreita. A porta larga representa exatamente as festas pagãs, as brigas, as guerras, as maldições, o ódio e a inveja. Amigo, nós temos um caminho estreito e nós encontramos esta miniatura quando Jesus foi batizado. Aproximava o Espírito Santo sobre a sua cabeça. E essa palavra dizia a Jesus: eu sou a porta da vida. Amigo, Jesus lhe dizia: a minha porta é estreita, só quem entra nessa porta é aquele que eu a escolhi e aqueles que me obedecem à minha santa doutrina. Vocês. Um amigo então disse: minha porta é larga, porque tudo que você pensar de mal, ele ali está. Quero fazer uma pergunta a vós. É bom que nós coloquemos a nossa face a ouvir e olhar sobre a mensagem de Deus perante a ti. Amigo, você vê dois em frente, olhando, dando-lhe atenção. Esse que está de costa, amigo, é exatamente aquela pessoa que viraram as costas para Deus, abandonando a mensagem de Deus para trocar as coisas à mão do maligno. Quando nós nos recordemos, todos irmãos em Cristo, que nós colocamos a mão sobre o coração espiritual, tu olhando, amigo, para dentro do olho de cada um, sabamos
se a palavra é verdadeira ou se é falsa. Amigo, não pode haver nenhuma palavra falsa se nós nos mostramos dentro da Bíblia. Você que está me ouvindo essa palavra, que me deu essa liberdade de entrar na sua casa para levar essa mensagem de Deus com o poder da oração. Quando você olha, você vê esse cajado, representa quando Moisés bateu nas águas, que as águas abriram. E o povo de Deus passaram todos secos. Quando ele desceu o cajado sobre a terra, amigo, a água se fechou. E aqueles tal todos morreram afogados. Aonde estão essas almas que morreram afogadas naquela época? Amigo, essas almas é exatamente aquela que hoje você vai atravessar um rio, cai e é afogado. Por quê? Porque a sua alma representou aquele característico. Amado, não nos devemos nos esquecer de hoje. Eu espero que você lembre quando você entrou no ministério nas 7 igrejas da Ásia pela primeira vez, amigo. Você entrou como essa de miniatura pequena, uma pequena criança. Mas não quer dizer um homem grande que esteja na mesa. Aqui nós olhamos a sua riqueza, aqui está somente a casca. Porque dentro do seu coração só está cheio de maldição. Por isso Jesus, Filho de Deus, diz: conhecei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Amigo, o homem que queria conhecer a verdade imediatamente abriu a Bíblia em forma de um livro chamado Povo. E ali se apavoraram. Aquele lá de cima botava a mão na boca e dizia: como pode ser possível um menino, uma criança, saber mais do que nós? Respondeu-lhe Jesus: todas as minhas palavras não vêm de mim. Todas as palavras vêm de meu Pai que está aí no céu. Se na verdade vós quer ser também igual a eu, então faça a vontade aquele que te for. Amigo, Jesus, com toda alegria, com todo amor, com toda perfeição, pergunta aos senhores e senhoras: vocês que trocam a palavra de Deus por dinheiro, lembre-se, o mistério das 7 igrejas da Ásia está combatendo que dentro da casa de Deus não pode haver comércio. Será que não é você, meu amigo? Será que não é a sua pessoa? Pergunto para você: será que você não é esta pessoa que está com a mão fechada querendo dar um soco em Jesus? Não é você, amigo? Mas você recordou que Jesus me deu tudo. Me deu 2 olhos, 2 pernas, a inteligência, as maravilhas que vocês o queriam. Porém você não agradeceu Jesus. Procuraram as verbiologia satânica. Agora não sabemos, amigo. Você está lembrado o que Jesus está fazendo ali? Aquela miniatura? Exatamente, Jesus virou a mesa que estava dentro da tua casa de oração. Qual é essa mesa que ele virou, meu amigo? Vamos estudar. Jesus disse que a casa dele, a casa do Pai, é casa de oração, casa do poder, da glória e da misericórdia. Não poderá ser casa do comércio. Amigo, o meu inimigo, você está satisfeito por andar rua por rua, casa sobre casa, em tudo que é lugar, condenando o seu próximo ou condenando o seu irmão?
Será que você não é aquele homem que quer dar o soco de Jesus? Porém, nasceu no seu braço uma cesta cheia de sangue roxo. Amigo, será que não é você? Nós olhamos para a cruz. Você se transformou em 2 bodes expiatórios. Você sabia que o bode representa Satanás? Porém, Jesus, com seus dentes, firmemente dizendo: faça a casa de meu pai, casa de oração, não coita de ladrão. Porém, vocês estão fazendo a casa de Deus, coita de ladrão. Como é que você se sente? Você está vendo essas moedas que estão pingando, caindo no chão? Essas moedas representam, amigo, para você, ou que seja inimigo. Este é os dinheiros derramados no chão, foi as 30 moedas que foi vendido Jesus. E você abandonando o mistério da verdade, abandonou Jesus. Pegando o dinheiro na sua mão, aquela saquinha, está lembrado que Judas Cariote fez? Judas Cariote pegou o dinheiro e jogou lá nos pés de Caifás. E você também está fazendo a mesma coisa. O arrependimento é tarde. Você viu a sacola derramada com a mancha preta? Aquela mancha preta na sacola representa o quê? A sua maldição. Hoje eu te pergunto, amigo. O mistério das 7 igrejas da Ásia, ele lhe ensinou alguma mentira dentro da Bíblia? Todas as palavras que lhe ensinaram lhe mostraram? Reveja. Deus não precisa de ti, nem de mim, nem de ninguém. Mas Deus quer que você se renegue às maldições. Abre teu coração. Deixa Jesus penetrar dentro da tua alma. Amém, meu Senhor. Amigos, quantas moedas você viu caírem no chão? 3. Essas 3 moedas representam o quê? As 3 testemunhas. Qual é a 3 testemunha? Jesus, Deus e o Espírito Santo. E aquela quantidade incalculável que representa a palavra chamada blasfêmia, que você comprou o povo de Deus, tirando da casa de Deus e jogando no mundo, jogando na rua. Amigo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por acaso, você andando ao mistério das 7 igrejas da Ásia, você está vendo um homem chamado Estevão? Aquele homem chamado Estevão era um homem de Deus, amável, nunca abandonou a Deus. Sempre a verdade e a verdade como o mistério das 7 igrejas da Ásia está fazendo. Você está vendo aquele homem que está lá com a túnica azul? Chamava Paulo. Paulo era segundo rei. Para ele abandonar toda a maldição, extremidade, o sangue que derramou dos inocentes. Ele ia ao caminho de Damasco. Quem falou com ele? Jesus. O raio espiritual nos seus olhos se cegaram. Você sabe o que quer dizer a palavra cegou? Significava que ele estava mais através do dinheiro e amando a religião dos seus pais reinados. É isso que a palavra seguidão. O que é que diz o Espírito de Deus? Procura meu servo e você passa a enxergar. O que ele quer dizer? É o que o mistério das 7 igrejas da Ásia está fazendo. Ensinando a palavra para você enxergar que é a Bíblia Sagrada. Amigo.
Nós temos ali 3 espreitejando. Você está vendo um de camisa vermelha, de túnica vermelha, representa o sangue do inocente em sua mão. Sangue alheio. O outro, porém, está de amarelo. Representa o dinheiro dos reis para blasfemar contra Deus. E esse amarelo é você. Nós encontramos um de roupa marrom. Aquele roupa marrom é o homem arrogante, como você é. Arrogante. Quer ser aquilo que não é. O servo de Deus chamado Estevão coloca para cima as suas mãos e diz: Pai, recebe meu espírito. O que ele quis dizer? Meu Deus, nada para mim serve aqui na terra, mas que eu morrer por ti é grande riqueza a minha alma e o meu espírito. Amém. Nós andamos para essa parte. Você está vendo essa janela? Você é igual um passarinho. Faminto, cabeça baixa, boca aberta. Você é um passarinho voante que representa um pássaro que corre atrás da comida. Ao ver você correr atrás da comida espiritual, você está correndo atrás da comida material. Amigo, você veja essa beleza na sua cauda azul. Este azul representa a alimentação das árvores que Deus fez para tu alimentar tua alma, para fortalecer o espírito. Algumas pequenas amarelas significam daquele passarinho que é você. Ele está triste. Meu dinheiro eu ganhei, perdi tudo que perdi Jesus, perdi Deus, perdi tudo. Representa esse vermelho desse passarinho que é você, dizendo para ti: os sangues daquele povo que eu tirei da igreja e joguei no mundo, e eu passo diante dele, e aquele povo chora. Esse é o sangue do inocente. Hoje eu estou tão triste com este pássaro. Amigo, aqui você enxerga uma visão total. Essa visão representa involúvel, sem fim. Significa você. Você acha que você está contente de olhar aquilo lá no espelho? Não é o que você está fazendo? Será que você não pode dar uma palavra amiga para a gente, amigo? Hoje o mistério das 7 igrejas da Ásia te faz uma interrogação. Não é preciso voltar aqui. Pode ficar onde você está mesmo, amigo, ou que seja inimigo. Mas volte imediatamente. Vamos, o mistério das 7 igrejas da Ásia. Nós nos enxergamos ali um carçaz, representando 7 anjos. Esse 7 anjos representa as 7 igrejas da Ásia. Aquela luz vermelha representa as suas lágrimas, seu choro. Eu quero lhe fazer uma pergunta neste programa de hoje.
da palavra de Deus. Quantas almas você tem para dar para Deus? Você me diz que só tem uma alma só. Então chegou a hora de você chegar sentado junto dos seus amigos. Você que está me ouvindo esta palavra. Esta palavra que eu estou dando foi Deus que mandou dizer. Aleluia, Deus. E há poucos dias não virá mais. Será que o dinheiro está derramando? Tua roupa está se envermelhando, que é o sangue das almas que tu tiraste da mão de Deus, prometendo de dar coisas boas, porém jogou foi nas trevas. Então, me dê um pouco da sua atenção. Tão poderoso é a mão de Deus. Aleluia. O mistério das 7 igrejas da Ásia, pela mão de Deus, crescendo e crescendo. Graças a Deus. Então representa que isso é a mão de Deus falando com você. E você? Deus da glória. Cadê? As ovelhas que o berravam, essas ovelhas que o berravam junto de ti, era aquela que jogou também você no mesmo dos suplícios, um buraco. Para você receber o perdão de Deus, fica onde você está. Mas aprende a palavra do começo que você aprendeu. Do começo que você aprendeu, continue dando a mesma palavra da verdade. E Deus é poderoso para te perdoar. E Deus, Ele dá a graça e a misericórdia e a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Deus eterno disse que você não poderia tirar uma vírgula do ensinamento. Nem um tiro. Porém você tirou. Jesus, Ele quer perdoar. Jesus quer te salvar. Não seja, chega, já tirou a pedra, já matou quem você queria matar. Mas o espírito de quem você queria matar ainda vive. Vive eternamente. Aleluia. Volte, amigo. Volte à porta estreita. É a porta onde está as ovelhas que estavam perdidas, porém está toda gorda e alimentada no aprisco do Senhor. Amém. Você se sentiria bem? Todos que estão me ouvindo, se sentiria bem? Você não alegre, não feliz na perdição e quer colocar também na perdição alguém? Você com todo o seu entendimento sabe que Satanás não ficou satisfeito, que ele quis você e quis mais alguém da cabeça da mesma roda que você o fez. Diga. Talvez você poderá estar com raiva do que eu estou falando, mas dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, Jesus fala para você quando enxergar e ouvir esta mensagem. Jesus vai falar para você: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Aleluia.
Você lembrava que isso aqui poderia ser você antes? Quantas vezes você ficou de frente a esse púlpito, pregando? Você está lembrado que você passava na casa de alguém? Vamos para a casa de Deus. Vamos mais eu. Está lembrado que você dizia que esse evangelho era o evangelho mais verdadeiro de Deus? Você está lembrado que você abria esse rolo e dizia que a palavra verdadeira era esta antes? Você está lembrado? Quantas vezes você pegou o instrumento, chamou alguém para tocar e cantar junto? Mas antes que você fizesse, o mistério das 7 igrejas já sabia. Tanto que sabia que anunciou, antes de tudo, tudo o que ia acontecer. Mas, não importa. Se ninguém quer te receber ou te olhar com você com a cara feia ou de raiva, você diga para você próprio: não te conheço, mas quero conhecer Jesus agora. Amém. Glória a Deus. Amém. Sim, meu Senhor. Essa mensagem é para você. Oh, Senhor Deus. Santo Deus. É a última mensagem até no dia te chamando para a glória eterna. Amém, Jesus. Grande Deus. O mistério das 7 igrejas da Ásia. O que é que ela fez, meu amigo, para você? Eu quero te perguntar. O que é que ela fez? Lhe ajudou carnalmente. Aquilo que você não conseguia, ela conseguiu para você. Lhe ajudou espiritualmente. Aquilo que você não conseguia, mas você conseguiu. Você sabe. Não se orgulhe pelo serviço que você é. Por causa do mesmo orgulho que você está combatendo a Deus eterno, pode tudo por terra. Amigo, olha para você. Quando você procurou Jesus, você não era nada. E agora também nada é. Mas você pode ser uma pessoa importante. Não. Para toda palavra de Deus, se a causa, tira o orgulho de você. E lembre desse local. Não pode dizer que não precisa de ninguém. Só quem pode dizer que não precisa de ninguém é Jesus, que ele não precisou e nem nunca precisou. Ali para trás. Olha você triste como um passarinho morto. Triste de cabeça baixa, por olhar essa formosura de Deus tão grande, mas porém não pode entrar. Vocês, nós olhamos e vemos e estamos enxergando aqui uma árvore toda seca, representa você a terra seca. Renove a Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Sim. Não tenho coragem de voltar. O
diabo fala isso no seu coração? Por que o diabo não fala que foi ele que tirou você? Suas astúcias? Ah, eu estou na minha casa. Sim, você está na sua casa. Mas você, na sua casa, está se perdendo sem a salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não poderemos ensinar para mim próprio. Temos que ensinar para todos. Amigo, se você acha que na sua casa está certo de apregar você para sua família em casa, você acha que está certo? Você diz que sim. Sim, que a porta está larga. Você acha que está certa a sua pregação? Sim. Então, lhe faço um tempo. Está escrito na Bíblia que você poderá julgar as coisas de Deus? Ou está escrito que Deus é quem vai julgar as suas coisas? E eu estou vendo você. Eu estou vendo você triste. Eu não estou vendo você como era antes. Estou vendo você triste. Mas você não quer abrir a mão porque acha a consciência pesada. Não faça isso. O que importa é que você seja arrebatado para a cidade prometida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você acha que por acaso você se alegrará de querer crescer mondanamente, jogando todo mundo contra o Laodicense? Olha o que está acontecendo com você. Não precisa dizer mais nada. E olha o que pode acontecer. Ajude-nos. Se una. Se una à palavra da verdade. Que mal fez os aventais? Por acaso mandei você usar algum avental? Se você diz que conhece a verdade, que tua igreja é tão certa, não é Deus que está mandando usar? E quem é? Aonde você achou esse poder de você querer tirar as ordens de Deus? A Bíblia do Mistério das Sete Igrejas da Ásia já mostrou tudo. E você já mostrou alguma coisa? Não. Se não mostrou que você queria aquele bolo de dinheiro que estava ali. O mistério das sete igrejas da Ásia não tem aquele bolo de dinheiro. Ele tem mais que o bolo de dinheiro, que é o poder da glória do Pai. Você sabe a história de Satanás? Quem é que fez tudo? Quem fez toda a glória, tudo isso que você enxerga? Não foi Jeová Deus? Aleluia. E o que o diabo quis? Como não tinha capacidade, quis tomar. Só que não tomou. O que o diabo tomou é o que já era dele. Mas o que é de Deus está na mão de Deus. Aleluia. Senhores católicos, ou vocês próprios, quanto vocês estão me condenando o mistério desta igreja, peço a todos meus irmãos, laodicenses, comunidades, rosa e amarela, se você é de Deus, não entre em contenda, bata o joelho no chão e peça para que Deus tenha misericórdia dos tais. Amém. E
Deus é o único que pode dizer a palavra sim ou não. Aleluia. Se é que a tua igreja é tão correta, como você fala. Deus mandou que você tivesse raiva de alguém? Deus mandou que vocês tirassem a pedra em alguém? Ou Deus mandou que orasse aqueles que fizeram mal? E aqui eu quero que Deus abençoe. Amém. Amados, todos em geral. Quero dizer, se você tiver problema na sua casa, complicado, e tiver ouvindo esta palavra, tenha certeza que o Rei da Glória se manifestará dentro da sua casa. Todas as maldições. Quero te deixar esse recado. Sério, Senhor. A quem tu acha que é teu amigo? Está com uma pedra grande para te atiçar. Passará o céu, passará a terra. Esta palavra não vai ficar sem você. Mas você tem uma pessoa em seu favor. O nome chama Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você entra. Talvez você não queira. Que o diabo não queira deixar. Mas era bom que o diabo deixasse. Mas ele não vai deixar. Mas você vai ser forte e dizer: eu quero ouvir. Na hora que você vai ouvir, o diabo já vai cair por terra. Você já vai se transformar, vai achar dentro de você que está errado. Você vai achar dentro de você que vai procurar uma solução. E a sua solução não é o irmão da igreja do Ministério da Igreja da Ásia. A solução é Jesus com você. Amém. Aleluia. Entre no meu canal ou no canal. Esse canal que está nessa aula de 80. Entre nele. No canal do YouTube. Lá no YouTube você vai encontrar todas as aulas. Entre no canal do YouTube, que está escrito Verdade do Mistério das 7 Igrejas da Ásia. Olha para mim você também, tá? Todos que estão me ouvindo, se é de Deus, orai pelos aflitos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar nossas mãos, meu irmão. Quero pedir para Jesus, para Deus, para o nosso Consolador, meu irmão. E a primeira, não, sábado, primeiro, no dia 30, sábado agora, sábado agora, passa essa ordem toda. É a noite de vigília. E eu vou bater o pé, clamar o Deus de meus pais. Quanto que você está xingando? Orando para o mistério das 7 igrejas da Ásia. Ah, eu sei que você está orando. Está pensando que eu não estou sabendo? Claro que eu estou sabendo. Eu estou vendo sim. Você pensou que eu não sabia? Orando para cair. Mas porém o diabo está tão envergonhado. Que o mistério está crescendo pela misericórdia de Deus. Crescendo na tua presença. E você está vendo o que está acontecendo com você, não precisa dizer mais nada. Não mexa com o povo de Deus, é mexer com a menina dos olhos de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos pedir essa oração. Se você por acaso me disser, eu quero abrir um lugar que você queira pregar do seu jeito, se você tiver com dificuldade, não precisa você ficar com medo. Mande-me um bilhete ou uma carta. E eu pedirei para os homens de Deus para te dar a mão lá. Aleluia. Só que eles vão lá, não para tirar o teu povo, para fazer teu povo ficar com você. Só que eles não vão te ensinar a mentira, vai ensinar o que a Bíblia manda. Pode ficar sentado. Aleluia. Se me mandar um convite, eu espero em Deus. Ninguém me manda na terra. Espero em Deus.
os apóstolos do mistério das 7 igrejas da Ásia, jamais vai combater ninguém. Quando você tiver com um problema difícil de você resolver, se eu, em nome de Deus, puder te ajudar, te ajudo. Não precisa vir para cá. Pode ficar aí mesmo. Nossos apóstolos chegar na sua casa e bater na porta, não bata a porta na cara dele. Eles não vão combater a sua igreja nunca. Ele vai levar uma palavra amiga para a gente amiga. Ele não vai dizer, volte para o mistério dessa igreja da Ásia. Pode ficar sem medo, os apóstolos da nossa igreja não vai falar isso. Não vai. Posso prometer que não vai. Por quê? Porque o mistério dessa igreja da Ásia não é aquela que você conheceu agora. Arrancando o povo da verdade para jogar nas trevas. Não. Nós arrancamos o povo das trevas para jogar na verdade. Aleluia. Entendemos? Amém. Amém, Jesus. Receba essa oração você. Aleluia. Junto com Deus. Eu trabalho. Meus irmãos sabem, tem hora que eu não consigo nem segurar no braço, tenho que botar aqui no bolso de dor do meu cansaço. Mas nem um minuto eu paro. Nem um minuto. Ó Pai, todos comigo, por favor, me ajude. Pai eterno, pela tua graça, e a tua misericórdia, eu clamo, meu Deus, no teu nome, tenha piedade da minha alma, e de meu espírito, ó Jesus, Filho de Deus, assim, Pai, como tu ensinaste os sábios, dai-me a tua glória, de poder, que eu possa levar esse evangelho ao lugar. Senhor, não me deixe eu passar vergonha naquele local. Nós não queremos isso, Senhor, para entregar uma área para a construção de uma casa de oração. Deus meu, salva meu espírito, perdoai todos os mal dos meus olhos, perdoa todos os mal da minha língua, me proteja, Senhor, aonde eu entrar, eu vou defender a tua palavra, eu acredito na tua glória, eu quero o teu povo perante a tua palavra. Deus, apresentei os doentes nas tuas mãos, tenha piedade da tua serva, meu Deus, Maria, Pai, também Maria Tereza, Pai, também meu Pai, a Rosa, Pai, aquela tua serva também, confirma a oração do teu servo, Senhor. o povo, Pai eterno, do Juvenal, entregue todas as comunidades, rosa e amarela, nas tuas mãos, Senhor, para que, meu Deus, que a tua maravilha cresça, Pai, dai força, habilidade, Senhor, a tua palavra, vitoriosamente, Pai, ajuda, toca, meu Deus, a minha vida, toca, meu Deus, a minha alma, para que eu possa, dentro da roça, levar as tuas palavras, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Senhor, abençoa essa garrafa de água, abençoa esses aventais, Pai, essas balas que está aqui, meu Deus, quero te agradecer, meu Deus, que nenhum do teu povo foi contaminado com essa doença, teu povo foi lavado, remido do teu sangue, santo, santo, é o nome de Deus, Pai nosso, Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino,
poder